A Mulher de Preto, conto de Machado de Assis. Estamos no 14º vídeo. Esta é a 8ª parte do conto. Estevão interrompeu violentamente a leitura, o que desgostou bastante ao poeta Novel. Novel é poeta como se fosse novato, né? Eu coloquei ali as definições do nosso Quizlet. Então, definição 1. Que é aquele cuja existência principiou há pouco, novo, jovem. 2. Que é aquele iniciou recentemente alguma atividade. Principiante e iniciante, né? Então, se ele é um poeta novel, ele é um poeta que acabou de descobrir e acabou de exercer a posição de poeta. O pobre candidato às musas mal pôde balbuciar uma súplica. Estevão mostrou-se surdo, e o mais que lhe concedeu foi ficar com a comédia para lê-la depois. Bom, você deve saber que as musas são aquelas 9 deidades da Grécia Antiga que inspiram os poetas. Lembre-se também que é comum, extremamente comum, começar uma epopeia, quase que uma regra, começar uma epopeia dedicando e pedindo inspiração às musas, né? Então, se você tem lá os primeiros versos da Ilíada, você vai ter lá: canta-me, ó musa, a ira do Aquiles pelida, né? E aí a gente poderia ver qualquer uma das grandes epopeias vai ter algo parecido, né? Só uma curiosidade: Camões, ele cria musas portuguesas, né? E isso é interessante. Bom, eu acho que eu não vou ser tão digressivo assim. Bom, qualquer hora eu faço um vídeo só. Na verdade, esse é um projeto. Se você ficar interessado, me peça, que ele me dá mais vontade de fazer. Eu faço um vídeo só lendo as introduções das diversas epopeias. Lembre-se, epopeia, vamos simplificar assim, é um poema gigante, né? Das diversas epopeias e como que cada um invoca uma musa, né? Então, da Ilíada, da Odisseia, da Teogonia, dos Lusíadas, Paraíso Perdido, e assim por diante, né? Bom, isso vai ser especialmente importante pra gente, porque daqui a pouco a gente vai ouvir falar das musas novamente, né? Exatamente nesse contexto que eu dei pra você. Estevão interrompeu violentamente a leitura, o que desgostou bastante ao poeta Novel. O pobre candidato às musas mal pôde balbuciar uma súplica. Estevão mostrou-se surdo, e o mais que lhe concedeu foi ficar com a comédia para lê-la depois. Oliveira contentou-se com isso, mas não se retirou sem recitar-lhe de cor uma fala do protagonista da tragédia. Lembre que ele leu pedaços da comédia, né? Uma fala do protagonista da tragédia, em versos duros e compridos, dando-lhe por quebra uma estrofe de uma poesia lírica, no estilo dos jeans de Victor Hugo. Bom, eu ia fazer uma digressão aqui, pessoal, para falar sobre essa poesia do Victor Hugo, mas eu tenho que me controlar, porque eu iria ler essa poesia e aí a gente teria que fazer uma digressão de uns 8, 9 vídeos aí. Então vamos deixar para uma outra hora. Eu só gostaria de ler um pouquinho uma das definições de lírico para nos ajudar aqui, ok? Disse de gênero poético ou musical consagrado à expressão de sentimentos e pensamentos íntimos. Esse é o gênero lírico, um dos possíveis significados, ok? Que é o significado que mais nos importa aqui. Em versos duros e compridos, dando-lhe por quebra uma estrofe de uma poesia lírica, no estilo do jeans de Victor Hugo. Enfim, saiu. Entretanto, havia passado o tempo. Estevão releu a carta e quis ainda mandá-la, mas a interrupção do poeta fora proveitosa. Relendo a carta, Estevão achou-a fria e nula. A linguagem era ardente, mas não correspondia ao fogo do coração. É inútil, disse ele, rasgando a carta em 1000 pedaços. A língua humana há de ser sempre impotente para exprimir certos afetos da alma. Tudo aquilo era frio e diferente do que sinto. Estou condenado a não dizer nada ou a dizer mal.
Ao pé dela não tenho forças, sinto-me fraco. Estevão parou diante da janela que dava para a rua, no momento em que passava um antigo colega dele com a mulher de braço. A mulher que era bonita e com quem se casara um mês antes. Os dois iam alegres e felizes. Estevão contemplou aquele quadro com adoração e tristeza. O casamento já não era para ele aquele impossível de que falava quando apenas tinha ideias e não sentimentos. Olha que interessante. Então, antigamente ele tinha só ideias e não tinha sentimentos, né? Vamos abrir um parênteses. Lembre-se que o modo certo de ler literatura é o modo pessoal, né? Quantas vezes um casal, quantas vezes um apaixonado tem ideias da paixão, tem ideias do amor e não o sentimento, né? Então é quase como se ele estivesse representando com papel. É claro, não é o caso do nosso personagem aqui, porque o Estevão nem se preocupava com o amor, né? Então, o casamento já não era para ele aquele impossível de que falava quando apenas tinha ideias e não sentimentos. Agora era uma aventura realizável. É preciso acabar com isto. Não, desculpa, antes disso. O casal que passara dera-lhe nova força. É preciso acabar com isto, dizia ele. Eu não posso deixar de ir àquela mulher e dizer-lhe que a amo, que a adoro, que desejo ser seu marido. Ela amar-me-á. Se já não me ama, sim, ama-me. E começou a vestir-se. Quando calçava as luvas e lançava um olhar para o relógio, o criado trouxe-lhe uma carta. Era de Madalena. Espero, meu caro doutor, que não deixe de vir hoje. Esperei-o ontem em vão. Desejo falar-lhe. Estevão acabou de ler este bilhete na escada, com tal pressa descia e tal urgência tinha de achar-se em casa da viúva. O que ele não queria era perder aquele assomo de coragem. Assomo é um ímpeto, né? Digamos assim, um impulso de coragem. O que ele não queria era perder aquele assomo de coragem. Partiu. Quando chegou à casa de Madalena, achava-se esta à janela. Recebeu-o com acostumada afabilidade. Estevão desculpou-se como pôde por não ter podido vir na véspera, acrescentando que só com desgosto do seu coração havia faltado. Que melhor ocasião do que era essa para lançar a bomba de uma declaração franca e apaixonada? Estevão hesitou alguns segundos, mas tomando o ânimo ia continuar o período quando a viúva lhe disse: estava ansiosa por vê-lo para comunicar-lhe uma coisa de certa importância, e que só a um homem de honra, como o senhor, se pode confiar. Estevão empalideceu. Sabe onde foi que eu o vi pela primeira vez? No baile de... Não, foi antes disso, foi no Teatro Lírico. Lá o vi com o seu amigo Menezes. Fomos algumas vezes lá. Madalena entrou então em uma longa exposição que o rapaz ouviu sem pestanejar, mas pálido e agitado por comoções íntimas. As últimas palavras da viúva foram estas: bem vê, senhor, coisas dessas só uma grande alma pode ouvi-las. As pequenas não as compreendem. Se lhe mereço alguma coisa, se esta confiança pode ser paga com um benefício, peço-lhe que faça o que lhe pedi. O médico passou a mão pelos olhos e apenas murmurou: mas... Neste momento entrava na sala o filhinho de Madalena. A viúva levantou-se e trouxe-o pela mão até o lugar onde se achava Estevão Soares. Se não for por mim, disse ela, ao menos por esta criança inocente. A criança, sem nada compreender, atirou-se aos braços de Estevão. O moço deu-lhe um beijo na testa e disse para a viúva: se hesitei, não foi porque duvidasse do que a senhora acaba de contar-me. Foi porque a missão é espinhosa.
mas prometo que hei de cumpri-la.